Olá pessoal, na nossa aula passada nós implementamos a classe GameComponent2 que irá supostamente representar os nossos objetos no nosso game. Agora vamos fazer a seguinte coisa, pessoal, vamos inserir os nossos objetos no nosso game. A título de economizar o tempo, eu já deixei pronto algumas linhas de comando. Então, primeiramente, nós vamos fazer a seguinte coisa. Vamos criar na nossa classe game1 duas constantes que irão representar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas dos meus tijolos. Um game componente que vai representar o meu bastão. Um game componente que irá representar a minha bola e um vetor de game componentes que irão representar os meus tijolos. No caso, eu estou instanciando o meu vetor, falando que o mesmo terá 12 colunas e 5 linhas. Agora que eu criei as minhas variáveis, ou melhor, os objetos que irão representar o meu bastão, a minha bola e o meu tijolo, eu vou configurar algumas outras coisas, como por exemplo, eu vou mudar a largura e a altura do meu jogo. Então eu vou definir no construtor do meu game a largura da minha tela, alterando a largura desejada e a altura desejada. Vou clicar em Start para ver como ficou. Reparem que ainda não está aparecendo nada. Outra mudança que eu fiz, pessoal, e não acabei mostrando para vocês, na minha classe game1, no método Draw, eu alterei a cor de fundo para Black. Então, quando eu executo Clear, eu estou pintando o fundo de preto. Agora que nós já definimos quais são os objetos que o meu game terá, eu vou no meu método Lua de Contente carregar esses meus objetos no meu game. Então, eu vou fazer a seguinte coisa. Vou falar que o meu bastão irá receber uma nova instância de game componente, onde eu estarei passando o meu game, estarei carregando a textura do bastão e estarei informando esta coordenada na tela para o meu bastão, em especial a linha 20 e a coluna 360. Ou melhor, pessoal, ao contrário. X ele está na coordenada 20 e Y na coordenada 360. E a velocidade 3,0. A minha bola, vou fazer a mesma coisa, vou carregar a textura ball e colocar a coordenada 400 por 300 e a velocidade 3, menos 3. 3 para x e menos 3 para y. E agora eu vou fazer um for percorrendo a quantidade de linhas do meu vetor e a quantidade de colunas do meu vetor para criar os meus tijolos e armazenar os mesmos no meu vetor. Então, primeiro de tudo, eu crio um objeto do tipo GameComponent, onde eu estou carregando a textura do tijolo e informando a coordenada a qual o tijolo vai estar na tela. No caso, pessoal, essa coordenada é baseada no tamanho do tijolo. Então, se vocês olharem a sua imagem, vão reparar o tamanho da largura e da altura do tijolo.
que vai coincidir com 67 e 34. Estou informando que a velocidade do tijolo é nula. Estou adicionando o meu tijolo como componente do meu jogo e estou inserindo o mesmo no meu vetor. No final do for, eu estou inserindo a bola e o bastão como um componente do meu jogo. Vamos mudar a ordem aqui, pessoal, para ficar mais inteligente. Então, após criar o meu bastão, eu já vou inseri-lo no meu game. E após criar a bola, eu já vou inseri-la no meu game. E estou inserindo os meus tijolos. Vamos verificar o que acontece. Reparem, pessoal, que só está aparecendo um tijolo. Por que isso? Como nós criamos uma classe que possui o método draw, o nosso método draw da nossa classe GameComponent2 está constantemente, a cada ciclo de tela, desenhando o objeto na tela. Então, se vocês olharem no método draw, vocês estão mandando limpar a tela. Então, pessoal, comentem a linha do graphicsDevice.clear da nossa classe GameComponent2. E agora vamos testar novamente. Pronto. Reparem que foi desenhado todos os tijolos, a nossa bola e o nosso bastão. Porém, pessoal, reparem a seguinte coisa. A bola está por baixo dos tijolos. Por que isso? Porque como nós estamos mandando desenhar o método draw na nossa classe GameComponent, eles são desenhados na ordem que eles aparecem. Então, o último elemento que nós criamos e inserimos no nosso jogo foi justamente os nossos tijolos. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos inverter, vamos criar primeiro os tijolos e depois colocar o bastão e a bola. Olha lá que agora a bola aparece por cima do tijolo. Por quê? Porque ela foi o último elemento a ser criada e com isso ela vai ser desenhada posteriormente aos tijolos. Caso vocês queiram melhorar esse controle, vocês podem, ao invés da classe GameComponent, utilizar o método draw já de forma automática. Nós podemos fazer como na aula passada, em especial na nossa aula, onde nós vimos os dois métodos de classe, criar uma classe onde ela herda as características apenas de GameComponent, e não de drawable GameComponent. Daí eu posso fazer com que toda a parte de desenho seja efetuada conforme a ordem que vocês estipularem na classe Game1. Mas para o nosso problema em si aqui, pessoal, eu acho que está bom por enquanto, pois os únicos elementos que nós vamos exibir na tela serão os tijolos, a bola e o bastão. E nós já arrumamos a ordem em que os mesmos devem aparecer. Outra coisa, vamos modificar a linha em que o nosso bastão está aparecendo. Eu vou fazer com que o meu bastão apareça na linha
460. Vamos ver. Vamos jogar na linha 560. Pronto. Acho que ficou bom. Então, pessoal, nesta aula nós conseguimos fazer com que os objetos do nosso jogo aparecessem na tela. Porém, os mesmos ainda estão passando um por cima do outro e nós não conseguimos controlar nada. Nas nossas próximas aulas, nós vamos verificar como resolver esse problema. Obrigado e até a nossa próxima aula.